Então bora lá, gente. Como vocês já sabem, meu nome é Alessandro Igans e eu estarei aqui para mais uma aulinha. Vocês estão vendo a lousa aí, ó, minha lousinha feia do caramba, minha cara feia também aqui em cima na lousa. Então hoje nós vamos continuar a nossa aulinha de ontem. Ontem eu falei um pouquinho sobre plano cartesiano e hoje nós vamos continuar com o plano cartesiano, tá? E o que eu falei sobre o plano cartesiano ontem? Vou repetir hoje. Ontem eu falei o seguinte, ó. Eu falei que o plano cartesiano, ele é disposto por dois eixos. Um eixo X e outro eixo Y. Tais eixos, eles são chamados de eixos coordenados. Eu vou até colocar aqui na lousa para vocês entenderem um pouquinho melhor. Ver se aparece. Já vai aparecer? Aparece. Aê! Apareceu aqui. Olha lá, pessoal. Esse daqui é o eixo, são os eixos coordenados, tá? Então eu tenho o eixo X, que é o eixo deitado, e também tem o eixo Y, que é o eixo em pé. E sempre quando eu for relacionar um ponto ou um lugarzinho nesse plano cartesiano, ele vai sempre ser esboçado em 4 regiões. Qual que é a primeira região? A primeira região é o primeiro quadrante. Peraí que eu vou trocar a cor, que branco escrevendo no branco não dá certo não, né? Então aqui, ó. Aqui, olha lá. Essa primeira região nós chamamos de primeiro quadrante. Então toda essa região aqui, ó, tá? Ela é chamada de primeiro quadrante. Todos os pontos que tiver aqui vão estar sendo no primeiro quadrante. E não sei se você percebeu, no primeiro quadrante nós temos uma coisa muito interessante. Olha só, o X no primeiro quadrante, ele sempre será positivo, tá beleza? E o Y no primeiro quadrante também será positivo. Então, nesse quadrante aqui, nós temos que o X é positivo e o Y é negativo. Eu vou deixar só primeiro que, tá, gente? Para abreviar, para ocupar menos espaço. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante. Certo? Do outro lado, tá? Desse outro lado aqui, nós temos o segundo quadrante. Beleza, gente? Então aqui está o segundo quadrante. No segundo quadrante, o X, o Y é positivo. Beleza? O Y é positivo. Mas o X, ele é negativo. Tá? Então o X nessa parte aqui, ele vai ser negativo. Então para cá eu tenho os números positivos e para cá eu tenho os números negativos. Beleza? Agora, vamos agora para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante que está aqui embaixo, ele possui abscissas. Quando eu falo abscissas, eu estou me referindo ao X. Então, ele possui abscissas negativas e ordenadas também negativas. Quando eu falo de ordenadas, eu também estou me referindo ao Y, tá certo? E por último, nós temos o quarto quadrante. Quarto quadrante, nós temos Y, que são as ordenadas negativas, tá certo? E o X, que é as abscissas, positiva. Então, olha que interessante aqui, sala. Olha lá, ó. Esse é o plano cartesiano. E neste plano cartesiano, nós temos primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Beleza, gente?
Esses quadrantes, eles são colocados em ordem anti-horária, começando nesse ponto aqui, superior direito, depois vai para esse ponto aqui, que é o superior esquerdo, depois aqui para baixo, que é o inferior esquerdo, e aqui ao lado, que é o inferior direito. Então, esta daqui são as as qualidades de cada quadrante. Só para ficar bonitinho, eu vou colocar onde é positivo. Opa! Onde é positivo, eu vou colocar azul. Então, positivo aqui em cima, positivo aqui em cima também. E onde é negativo, eu vou colocar vermelho. Então, vamos colocar um vermelho aqui. Aqui também. Embaixo. Opa, e finalizando com o último. E tem um positivo aqui também que eu tenho que pôr azul. Aí, então olha só, aqui nós já temos dispostos todos os determinados quadrantes e seus respectivos sinais. Vamos supor, vou desenhar um ponto aqui fora, mas eu vou pôr esse ponto lá dentro. Tem um pontinho aqui, vamos supor que eu ponha esse ponto aqui no primeiro quadrante, tô no primeiro quadrante, esse daqui é um ponto. Esse ponto aqui, eu vou colocar ele exatamente aqui. Claro, eu vou chamar esse ponto de A. Beleza? Então, esse ponto A aqui, deixa eu diminuir o tamanho dele, que ele está muito grandão. Ponto A. Esse ponto A, ele tem uma respectiva coordenada para X, tá? Que vai ser esta daqui. E ele também tem uma respectiva coordenada para Y, que vai ser esta daqui, que porventura está sendo igual, mas olha só, o ponto A, tá? Ele vai ser para X, ele terá o ponto 3, e para Y, ele também terá o ponto 3. Lembrando que é sempre primeiro X, depois o Y. Agora, olha só, vou pegar um outro ponto e vou colocar aqui no segundo quadrante. No segundo quadrante, eu vou colocar exatamente aqui. Esse ponto, nós vamos chamar ele de B. Então, olha lá, B. E o B, ele tem coordenadas -6 para X e 2 para Y. Então, como que eu sei disso, Sala? Dá uma olhadinha aqui. Vamos lá, olha só. Se eu pegar uma reta e jogar aqui embaixo, no X, tá? No eixo X, ele está no -6. Se eu pegar outra retinha e jogar aqui para cima, no eixo Y, ele vai ter coordenadas 2. Então, percebe que o ponto A, ele está no primeiro quadrante, e o ponto B está no segundo quadrante. Lembrando, pessoal, que qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer parte da aula, você pode perguntar, eu vou ler no chat aí, vou responder sua pergunta e depois eu continuo, tá? Pode me interromper a qualquer momento para perguntar sobre a matéria, sobre o que você está vendo. Não precisa esperar eu terminar para poder perguntar. Tudo ok? Beleza, Sala? Então é isso daí, para os que estão ao vivo. Lembrando que também essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar ela lá no grupinho da nossa sala, lá no Zap Zap. Então é isso daí, pessoal. Então vamos lá, continuando. Agora eu vou pôr um ponto aqui no terceiro quadrante. Esse ponto nós vamos chamar de C, tá? E esse ponto C, quais são as coordenadas dele? Vamos olhar? Olha aqui, ó. Se eu pegar o X, então o X vai ser -3. Ficou torto. Fazer direito. O X ficou -3
e o y ficou menos 4. Então, vamos corrigir aqui, ó. Então, o x ficou menos 3 e o y ficou menos 4. Então, esse é o ponto C que pertence ao quarto quadrante. Gente, isso daqui eu falei tudo na aula anterior, beleza? Na aula que foi ontem. Acredito que vocês assistiram o videozinho postado no grupinho da sala. Tô falando de novo para reforçar e vocês poderem fazer os exercícios. E claro, tem algumas coisinhas novas aqui. Todo dia eu trago uma coisinha nova. Agora, no quarto quadrante, que é o ponto D, olha lá, ó, no quarto quadrante nós pôs o ponto D. Então, o ponto D sempre, gente, nunca se esqueça, primeiro x, depois o y. O x é o deitado e o y é o em pé. Então, vamos lá então, gente. Olha aqui. No x, se eu fazer uma retinha até ao eixo x, eu vou ter a abscissa 5. E se eu fazer outra retinha na ordenada, eu vou ter a ordenada menos 3. Então, o x vale 5, que é positivo, e o y vai valer menos 3. Aê, sala! Então, temos aqui 4 pontos. Ponto A, pertencente ao primeiro quadrante. Ponto B, pertencente ao segundo quadrante. O ponto C pertence ao terceiro quadrante. E o ponto D pertence ao quarto quadrante. Existem alguns pontos, tá, que não pertencem a nenhum quadrante. Por exemplo, eu vou até trocar de cor. Esse pontinho aqui, nós vamos colocar uma cor mais forte nele. Vamos aqui, mais forte não, verde. Esse ponto aqui, eu vou pôr ele aqui. Nós vamos chamar ele de ponto E, tá? Esse ponto E, tá? Ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, o x dele é 0, tá? E o ponto das ordenadas é 7. Então, nesse caso aqui, sala, nós temos um ponto que não pertence ao primeiro, segundo, terceiro, nem ao quarto quadrante. Esse ponto, ele pertence ao eixo das ordenadas, beleza? Pode acontecer também de um ponto pertencer ao eixo das abscissas. Por exemplo, vou pôr aqui, ó. Esse ponto aqui, nós vamos chamar ele de EF. F agora. Então, o F, ele tem abscissas 8 e tem ordenadas 0. Então, ele não pertence ao primeiro quadrante, nem ao quarto. Ele pertence ao eixo das abscissas. Beleza, gente? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante tem que estar nesse vão. Se ele estiver em ciminha, exatamente em cima do eixo, da reta, então ele pertence àquele eixo. Tá beleza? Beleza, sala? Então é isso daí, olha. Temos o plano cartesiano desenhado aí com os pontos A, B, C, D, E e F, cada um pertencente a um regimento diferente. Ô, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa? Beleza, parece que não, né? Mas se tiver, como eu disse, pode me interromper a qualquer momento da aula. Agora é o seguinte, ó. Em relação ao ponto, vamos colocar um ponto aqui, ó. Vou colocar um ponto Q. Beleza? Este ponto Q, tá? Este ponto Q, ele tem menos 5 e 3. Em relação ao ponto menos 5 e 3, diga em qual quadrante ele pertence. Então, é um exercício aqui, ó. Tá?
Então, olha só, se eu tenho um exercício em relação ao ponto menos 5 e 3, diga em qual quadrante ele pertence. Então, olha só, sala, olha só, nós temos aqui, ó, menos no X e mais no Y. Então, nós temos o X, deixa eu pôr aqui, o X, ele é menor que zero. Então, o X é negativo. E o Y, ele é maior que zero. Logo, o Y é positivo. Certo? Nesses dois casos aqui, sala, nesses dois casos aqui, que nós escrevemos aqui na lousa, nesses dois casos da lousa aqui, nós temos o seguinte, olha só, quando o X é negativo, então tá para trás do eixo Y. E quando o Y é positivo, então tá para cima. Onde que o X é negativo e o Y é positivo? Segundo quadrante. E se eu pegar o ponto e colocar ele aqui, deixa eu até trocar de cor ele primeirito. Vamos trocar o pontinho de cor. Olha lá, ó, ele tem o ponto menos 5 no X e 3 no Y. Ele vai ficar exatamente aqui, ó, em cima da bola. Em cima do B ali, ó, tá vendo? Deixa eu tirar ele daqui e pôr pra cá. Esse B vai ficar nesse ponto aqui, ó, que é o ponto 5 e 3. Deixa eu pegar e pôr ele aqui. P vai ser o ponto menos 5 e 3. Pois bem, pessoal, nós já temos aqui um pontinho. Vou colocar na mesma cor. Olha lá, ó. Beleza, gente? Então, esse aqui é um exercício. Então, ele pertence ao segundo quadrante. Tá? Então, a resposta... nós vamos aqui, pertence, o ponto P pertence ao segundo quadrante. É isso daí, galerinha. Chegamos mais ao final de uma aula, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. Estou aqui para resolvê-la. Pode ficar à vontade, pode perguntar. Estarei sempre aqui. Dá um tempinho se alguém tiver alguma coisa. Manda um soro aí, um professor. Professor, quero saber por que isso, por que aquilo. Mas parece que a galerinha tá meio muda aí, né? Então é isso daí por hoje, então. Classe, então é o seguinte. Caso vocês tenham alguma dúvida, basta me procurar ou no Zap Zap. Pode pegar o meu privado lá no grupo da escola. No grupinho da nossa sala tem meu número privado lá. Pode pegar e falar comigo à vontade, tá? Até às 6h20 da tarde eu estou disponível. Eu respondo até o presente momento. Caso eu não responda fora desse horário, tá? Fora desse horário, caso eu não responda, é porque eu estou fazendo outras coisas. Mas assim que possível, eu vou responder. Beleza, gente? Então é isso daí. Espero que tenha absorvido o conteúdo da aula. Logo, lá no Zap Zap, eu também coloquei as atividades dessa aula, que está no Google Forms. É só responder. Eu acho que eu não tenho ela aqui em mãos, que eu estou em outro computador. E o link está na outra... Eu acho que eu tenho sim. Não tenho, pessoal. Não tenho. Realmente não tenho. Então, mas tá no grupo, tá? Tá lá no grupinho da sala, eu já pus ontem. Tem uma lista de exercícios para vocês fazerem. Então, espero que tenha absorvido a aula. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau!